Aleluias, glória a Deus, Jesus. Você está feliz, meu irmão? Você está feliz, meu irmão? Saiba que seu Pai te ama. E foi Ele que te escolheu. Amém. Aí, irmão, eu confesso que só queria largar esse microfone e adorar o Senhor. Não tem nada mais glorioso do que um coração rendido diante de uma convicção de quem o Senhor é. É isso que Ele espera de nós, apenas um coração rendido. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Ah, Jesus. Quero que você abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 14. E eu quero de forma muito objetiva trazer aquilo que o Espírito Ele tem nos conduzido esses dias, nesse período hoje de manhã e agora à noite. E é algo maravilhoso, irmãos. Porque isso diz respeito ao corpo de Cristo. A igreja do Senhor, amém? O Espírito Santo é o ministro da igreja, amém? Deus não deu igrejas para homens, irmãos. Deus deu homens para a igreja. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo que espera ansiosamente para encontrar a sua noiva. Irmãos, e para finalizarmos, hoje de manhã, quem esteve aqui hoje de manhã, levanta a mão. Aleluias. Hoje de manhã nós fomos ministrados sobre o fundamento da maturidade. Também fomos ministrados sobre os processos da maturidade. E essa noite, agora à noite, o Senhor vem nos ministrando sobre esse lugar de maturidade, de caminharmos pela convicção, a consciência da presença como os filhos maduros, da onde, a partir de Cristo, que é esse modelo de filho maduro, nós saímos desse lugar do jardim, a partir do novo nascimento, mas caminhamos para um lugar, para não só contemplar, mas viver de acordo com a realidade do céu na terra. Porque isso é uma certeza. A certeza das coisas não são pautadas nas visíveis, mas a certeza das coisas se encontram nas invisíveis, mas as invisíveis são a que são. Aleluia, vocês estão comigo? O modelo não parte da terra para o céu, mas o modelo ele vem do céu para a terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra. E da onde que é o modelo? Do céu. E eu quero agora, para a gente finalizar, trazer de forma prática, então, como nós acessamos esse lugar de maturidade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é resposta para a nossa vida, e ela não só nos fundamenta com argumentos, mas ela traz pontos práticos na nossa vida. Porque nós sabemos e ouvimos hoje ao longo do dia que o pai espera um filho maduro, sim ou não? A semelhança do seu filho Jesus. Um filho que assume responsabilidade, um filho que não caminha mais segundo a sua vontade, mas que agora ele caminha segundo um direcionamento do pai. Um filho que não vive mais agora para satisfazer os seus desejos, mas ele vive agora debaixo de uma responsabilidade, que ele tem que fazer o que tem que ser feito. Não porque ele quer, mas porque tem que fazer. Porque crianças fazem o que querem, sim ou não?
Ah, papai, eu não quero fazer isso. Só que a partir do momento que a gente vai amadurecendo, nós sabemos que temos que fazer as coisas porque tem que ser feitas. Isso diz respeito à responsabilidade. E isso é uma da característica do filho maduro. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós sabemos que o Filho Jesus, ele espera uma noiva madura, sim ou não? Santa e imaculada. E nós sabemos que o Espírito, ele espera uma habitação, onde ele tenha total liberdade e liderança. Aleluias. Porque esse caminho de maturidade e amadurecimento, nesse caminho que é Jesus Cristo, quem nos conduz nesse caminho é o seu Espírito. O Espírito do Senhor é quem nos conduz a este lugar de entendimento, de maturidade, amém, irmãos? E é isso que está lá no versículo que nós iremos ler, Romanos 8,14, quem achou pode ler comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E é interessante porque aqui Paulo, ele usa o termo guiado e filho, e aqui não diz respeito àquele que possui o Espírito de Deus, ou que tem o Espírito de Deus na sua habitação, porque isso fala de um novo nascimento, pois quando receberam a Jesus Cristo, foram feitos filhos de Deus, amém? E ali fala de um filho a partir do nascimento, o filho maduro, o novo nascimento, o recém-nascido. Éramos mortos, o que Paulo vai explicar sobre a lei da morte, uma vez que agora nós vamos para a lei da vida, o nosso espírito é nascido de novo. E a partir daí, então, desfrutamos dessa natureza divina, podendo, então, agora, desfrutar dessa herança, a qual o Senhor já nos ministrou essa noite. A herança que agora parte de um lugar, da onde o Filho maduro, Jesus Cristo, ele serve como modelo. É por isso que Paulo vai dizer que uma vez que alcançamos esse lugar de maturidade, nós nos fazemos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, diz herdeiros juntamente com. A nossa base, o nosso fundamento é Cristo, só que aqui Paulo está querendo dizer não sobre o Espírito Santo presente, mas é sobre o Espírito Santo presidente, aquele que governa, aquele que direciona. Todos que são guiados pelo Espírito, e essa é uma condição para nos tornarmos filhos maduros, porque esse termo aqui de filho, é o mesmo termo utilizado para se referir a Jesus como filho. O termo aqui, apesar de no português aparecer filho e filho, aqui o grego é uma palavra diferente, é huios, diz sobre um filho pleno, um filho maduro. Vocês estão comigo? Então, para nós chegarmos a essa estatura de filho maduro, nós temos um meio que não vai nos conduzir nesse caminho. E aqui Paulo diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Escute isso, essa palavra guiado diz respeito água, e um dentro dos seus significados. O primeiro diz conduzir, levar consigo, conduzir acompanhando até determinado lugar. Isso é maravilhoso. Conduzir acompanhando, diz respeito de alguém que está do lado conduzindo, levar consigo, cara, unir-se como um acompanhante, aquele que diz, sabe, irmão, vamos fazer uma viagem, você vai comigo? Então você está aqui do meu lado, e eu sei onde que é para chegar, e ali eu vou te direcionando. Ei, vira para cá, eu olho para você, e você que sabe onde é que é o lugar, para onde que eu devo virar? E você fala, não, vai à esquerda, vai à direita. Esse que está do lado, porque ele vai dar a direção, mas quem tem que virar o volante, irmão? É por isso que o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito, todos nós, diz a palavra, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, amém? O Espírito Santo está dentro de você, só que uma coisa é o Espírito Santo estar em você, outra coisa é você se permitir ser guiado pelo Espírito, da onde você entende que não podemos fazer nada senão pela graça do Senhor, e essa graça, ela é manifesta por meio da comunhão com o Espírito. Vocês estão comigo? O liderar, outro termo é liderar, guiar, dirigir, mover, impelir com força.
E um terceiro, isso para mim é maravilhoso. Dentro dessa palavra em grego que diz água, sobre guiar, diz passar um dia, manter ou celebrar uma festa. Fala sobre comunhão, sobre alguém que está direcionando. Irmãos, então, guiados não se trata ter o Espírito, não se trata novamente de um Espírito presente, mas de um Espírito presidente, aonde nós permitimos, por meio da graça de uma consciência, sermos liderados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é onde o Espírito do Senhor ele vai nos conduzir a este caminho de maturidade, porque esse é um dos propósitos do Espírito. Lá em João 14, 16 a 17, Jesus, ao trazer algo, uma revelação aos discípulos, e ali Jesus já estavam preparando os seus discípulos, porque ele haveria de completar a sua missão na cruz e ir, mas, conhecendo a estrutura humana, ele olha para os discípulos e já começa a preparar o coração e a alma deles, dizendo: ei, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E aqui o termo outro diz, outro semelhante a mim, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Uma vez que você aceitou a Jesus, meu irmão, uma vez que você confessou a Jesus, o Espírito de Deus veio habitar no seu espírito. Isso é uma convicção de consciência. O Espírito de Deus habita no seu espírito. E é esse Espírito que nos guia, é esse Espírito que nos direciona, é esse Espírito que nos conduz à imagem do Filho maduro, Jesus Cristo. Jesus vai dizer lá em João também, 16, versículos antes, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. O Espírito Santo é quem nos guia na verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito de Deus é quem nos leva ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. É por meio do Espírito que nós conhecemos a Jesus. É por meio do Espírito que nós vivemos a nossa vida cristã, crescendo como igreja, crescendo como filho, crescendo em conhecimento e graça. Por meio do Espírito, tudo na nossa vida diz respeito à vida cristã. O Espírito do Senhor é quem conduz a sua igreja. Ele é o ministro da igreja. Ele, aleluias. Porque, irmãos, nós somos naturais e carnais. E nós, malemar, conhecemos o nosso coração e a nossa mente. Como então viveremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Nós sabemos que Deus tem uma vontade, sim ou não? E que ela é boa, sim ou não? E que ela é perfeita, sim ou não? Só que como nós seremos conduzidos diante dessa vontade, dessa verdade? Porque nem eu nem você conhecemos a mente de Deus. Olha que incrível, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? O Espírito do homem. Só que Paulo vai concluir, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluias. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Se renda ao Espírito.
seja guiado pelo Espírito. Henrique, mas como então podemos ser guiados pelo Espírito? Como podemos viver pelo Espírito? E isso é um termo interessante, porque Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, 25 e 26, se vivemos no Espírito, e aqui vivemos diz respeito a passar a viver, diz respeito a essa nova natureza agora, em Deus, da onde o nosso Espírito, ele tem esse acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Só que ele vai dizer, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse termo, andemos, no grego diz stoikel, diz o seguinte, caminhar em ordem, andar como numa fila. E aqui era um termo, inclusive, usado para o pessoal de guerrilha na batalha, que diz respeito àquela fila, onde os soldados estão aqui em ordem, olhando para o capitão que está à frente. Isso é stoikel, é andar. Isso diz respeito a viver um estilo de vida. Não diz respeito a um dia, mas diz respeito a uma vida que agora entende que não existe vida fora dele. Amém? Entende que agora a minha vida, ela tem que ser guiada por essa minha nova natureza. Isso não diz respeito a uma parte da minha vida, não diz respeito à religião, mas diz respeito à vida. Esse é o Espírito vivificante que recebemos de Deus, para podermos dar uma resposta a Ele, porque tudo provém de Deus, isso é graça. Nós nos relacionamos com Deus por graça, porque tudo provém de Deus, inclusive o Espírito de Deus, a qual nos conduz a levar a plena revelação de quem é Deus, parte dele. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Tudo provém dele. Nós só podemos dar uma resposta de amor porque Ele nos amou primeiro. Não tem nada que podemos fazer. Por quê? Porque se fizermos algo, isso diz respeito a mérito. Toda relação por mérito é mentalidade de escravo. Agora nós não nos movemos e fazemos por mérito, mas a partir de lugar que eu entendo que agora em Deus eu me movo por graça. Só que nesse lugar eu sou impelido pelo Espírito. Aleluias. Impelido por Deus, agora para cooperar com Ele nessa grande obra que diz respeito à edificação da minha vida como filho e da sua igreja. Porque um dos significados do Espírito Santo, de Consolador, diz a respeito àquele que pega de um lado da mesa. É como se o Espírito Santo estivesse falando, ei, eu estou pronto. Agora só estou esperando você pegar do outro lado. Deus nunca vai fazer nada na nossa vida, irmãos, sozinho. Ele é soberano? Sim, Ele é soberano. Mas Ele decidiu pela sua vontade, da onde nós devemos dar uma resposta em cooperação daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E isso diz respeito, em primeiro lugar, a submeter o nosso coração diante dEle em arrependimento e obediência. Porque nós só cresceremos na medida da nossa obediência. A maturidade, ela parte de um lugar de obediência. Então, como que o Espírito Santo então nos conduz a esta maturidade? E é interessante porque isso foi falado hoje de manhã, e isso é muito nítido, eu não vou me apegar a isso, mas o primeiro ponto, que a gente quando leva em consideração a maturidade de alguém sair do estado de criança e chegar a adulto, você concorda comigo que um dos fatores fundamentais é o tempo, sim ou não? Então, para chegarmos à maturidade, nós precisamos de tempo. Só que não é só tempo. Porque o tempo por si só não garante maturidade espiritual, nem mesmo maturidade natural. Sim ou não? Nós temos muito termos hoje que é muito falado dos adolescentes, né? Eu vi uma figura hoje de manhã que vai ficar na mente de muitos irmãos aí. Quem não veio de manhã perdeu. Mas aquela imagem é forte, irmãos. E é impossível a gente não se olhar para aquela imagem, não refletir a nossa vida natural e espiritual. Só que não é só o tempo, mas o tempo é um fator. Porque Paulo vai dizer, e eu acho que é Paulo, ele vai dizer, pelo tempo
percorrido já eram para vocês serem mestres. Ou seja, já passou um tempo e nesse tempo já era para vocês estar maduros, já era para vocês estarem caminhando num nível de fé mais elevado. Só que vocês ainda permanecem na mesma. É aquilo que se passou 1, 2, 3, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente permanece na mesma. Então o tempo, ele é importante, porém não só tempo, mas o principal fator é a relação com o Espírito. Amém? Porque a relação com o Espírito é que vai nos conduzir a esse lugar, e o Espírito é atemporal, sim ou não, irmãos? O Espírito de Deus, ele é atemporal. Então essa relação com o Espírito, isso eu acho incrível, porque a bênção apostólica que todos nós conhecemos de cor, sim ou não? Onde a gente era acostumado a estender as mãos no fim do culto e a gente falar essa bênção apostólica, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E ali a palavra comunhão, koinonia, é exatamente a mesma palavra que o autor Lucas vai utilizar lá em Atos dos Apóstolos para se referir a uma igreja que vivia em comunhão plena, diária, uns com os outros, e eles desfrutavam de uma comunhão, koinonia, onde todos os dias, nas casas, eles estavam unidos. É essa mesma comunhão que Paulo vai dizer que nós devemos ter com o Espírito. E é só através da comunhão que nós iremos desfrutar do amor e do entendimento da graça. Porque o amor de Deus, ele se manifesta por meio da graça de Jesus, mas isso só se torna real em nossas vidas por meio da comunhão do Espírito Santo. Amém? Irmãos, e de uma forma muito objetiva, porque o tempo não espera, e eu só tenho 18 minutos. E para falar sobre essa comunhão com o Espírito, precisaria de no mínimo umas 18 horas. Mas, de antemão, eu vou trazer de uma forma muito objetiva, mas muito prática. Se você está anotando, eu quero que você anote. Se você não tiver como anotar, depois vai ficar gravado, você vai lá no YouTube e rebobina para você anotar isso. Porque isso são práticas na nossa vida que vai nos levar a essa comunhão com o Espírito e a esse lugar de maturidade. Porque nesse ambiente da onde nós nos relacionamos com o Espírito, que Ele nos conduz de forma prática a esse lugar, a termos essa clareza de entendimento que foi ministrado sobre nós, a caminharmos segundo, não as coisas terrenas que se vê, mas segundo aquilo que não se vê, que são eternas, e que são a realidade das coisas, porque nós andamos por fé e não por vista. E caminhar em fé é caminhar nesse lugar de entendimento que vem por meio da relação com o Espírito. E é incrível, irmãos, porque a nossa geração, nós vivemos uma maldição no nosso tempo. Aquilo que era para ser uma bênção tremenda, tem se tornado uma maldição. Aquilo que era para ser uma bênção de acesso à informação que temos hoje, trouxe a maldição da superficialidade, e essa é a maldição do nosso tempo. Porque o acesso à informação nos trouxe um mar de conhecimento. Eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem é, mas da profundidade de um copo. A doutrina, a satisfação instantânea. E antes de tudo, um problema, ele é um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas com inteligência ou dotadas, mas de pessoas profundas. De pessoas que têm o conhecimento, mas verdadeiramente vivem aquilo e se aprofundam por meio da relação do Espírito, tendo uma plena convicção e consciência de quem Deus é. Amém? E essa relação, ela vem por meio das disciplinas espirituais. Quem aqui já ouviu falar sobre disciplina espiritual? E essa é a forma prática, irmãos. Prática. E por que que o termo já utilizado desde os pais da igreja é disciplina? Porque disciplina não é algo fácil de se viver, sim ou não? Disciplina requer esforço.
Disciplina requer dedicação, disciplina requer fazer aquilo que tem que ser feito, independente se a minha vontade é fazer aquilo ou não, mas eu tenho que fazer. Isso é disciplina. Disciplina está ligado à constância, dia a dia, sim ou não? Nós sabemos muito bem o que é disciplina na nossa vida material e carnal, sim ou não? Da onde, uma vez que queremos alcançar um lugar B, nós nos dedicamos com disciplina, seja no estudo, seja na atividade física, e nós colhemos frutos dessa disciplina, e é possível viver a disciplina, sim ou não? Os irmãos fitness aí que sabem como é possível viver, só que é fácil, irmão? Não é fácil, é fácil. Só quem sabe o que é tentar viver uma vida fitness sabe que não é fácil, só que isso requer disciplina. E aqui eu quero rapidamente só falar, disciplina requer esforço, irmão. E esforço, ele não é sinônimo de mérito, porque durante muito tempo nós entramos nesse evangelho da graça e achamos que a graça ela anula a nossa responsabilidade, achamos que a graça, uma vez que agora Deus fez tudo, eu não preciso fazer nada, eu não tenho responsabilidade e não requer esforço meu. Só que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. A Bíblia vai dizer que diante de uma luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue. E o sangue ali é literal, irmão. Você não resistiu até o sangue contra a luta do pecado, ou seja, a nossa vida espiritual com Deus requer sim esforço. E esforço não é sinônimo de mérito, mas esforço é uma resposta diante de uma consciência de que eu preciso dar agora uma resposta a Deus. Porque Deus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Vocês estão comigo? Então o primeiro passo, quem é que tem que dar? Achegai-vos a mim. É como se o Senhor fala, dê um passo na minha direção, que eu dou um passo na sua. Dê um passo na minha direção, que eu dou um passo na sua. Quando Jesus diz, batei e abri-se-vos-á, ali o verbo está no imperativo, é bater e continuar batendo. Então fala sobre alguém que persevera na busca, por isso que se trata de disciplinas. Então, irmãos, eu quero só que você anote, e de antemão eu quero já te deixar uma indicação, tem um livro sobre a celebração da disciplina, de Richard Forst. Cara, esse livro é fantástico, ele tem disponível em PDF, quem quiser me peça, que depois eu posso estar enviando. Mas ele está liberado, não é pirataria não, tá, irmãos? Nós somos crentes. Mas eu comprei ele físico, ele tem acesso físico. E porque eu gosto de pegar e riscar, mas ele traz de uma forma abrangente cada disciplina dessa que nós vamos aqui apenas citar de forma objetiva. Mas ali você pode olhar, porque esse não é 10 passos para ganhar a sua bênção. Não é um modelo ou uma forma de como fazer, mas é um caminho a qual nós temos que dar essa resposta ao Espírito. Porque essas disciplinas, elas não estão separadas de si, mas você vai perceber que muitas delas agem de forma juntas e unidas, mas é nesse meio que nós seremos guiados e direcionados pelo Espírito a esse lugar de maturidade. Vocês estão comigo? Então a primeira disciplina é a meditação. E essa palavra ela é muito abrangente desde o Antigo Testamento. Em Gênesis 2,63 diz, saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. No meu leito, quando a ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. E aqui tem diversas, irmãos, diversas passagens. E o que seria esse lugar de meditação? Tem um autor, Feber, que ele trouxe uma definição, eu acho muito interessante. Ele fala que meditação é sentar apenas e pensar em Deus. Ó, que alegria é pensar o pensamento, respirar o nome. Maior felicidade na terra não há. Por isso que a meditação, ela nos é tão ameaçadora, porque é nesse lugar de meditação que ousadamente Deus nos convida a entrarmos na sua presença. Porque meditação, diferente do que a cultura oriental traz a respeito sobre a pessoa se esvaziar, mas a meditação como disciplina espiritual é nós levarmos cativo a nosso pensamento e a nossa mente as coisas que são do alto. Diz respeito a silenciarmos os barulhos da nossa alma,
da nossa carne e enchermos a nossa mente daquilo que é a realidade das coisas. É aquilo que o profeta vai dizer, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. É aquilo que Paulo vai dizer, cara, pensai nas coisas que são do alto. Então meditar e a gente conduzir a nossa mente ao Senhor de forma muito objetiva. E isso, de forma prática, irmãos, é você tirar um momento no seu dia, e aqui não se trata de um lugar de igreja, mas se trata da vida comum, do dia comum, porque as disciplinas espirituais, elas acontecem para pessoas comuns, cristãos comuns, nos dias comuns, é que elas são realizadas, é no nosso dia a dia. Essa reunião aqui uma vez por semana é apenas um momento de celebração, aonde nós juntos como corpo, iremos aqui entregar uns aos outros e ao Senhor o nosso culto. Nós não viemos aqui para receber, isso é mentalidade de escravo, mas nós viemos aqui para celebrar e prestar o nosso culto a Deus, entregando a riqueza de herança que eu já tenho por mentalidade em mim, e aquilo que nós ouvimos hoje de manhã, aquilo explodiu dentro de mim, e a minha pobreza e a minha riqueza que eu tenho, então às vezes a minha riqueza vai suprir a sua pobreza, e às vezes a riqueza que você tem irá suprir a minha pobreza, porque esse é o corpo de Cristo. Você, como filho maduro, é chamado a participar dessa edificação. Não há diferença, a responsabilidade é a mesma. Você é filho, sim ou não? Amém? Se você é filho, logo você é herdeiro. E se você é herdeiro, você é co-herdeiro juntamente com Cristo. E você tem a responsabilidade de participar dessa edificação chamada Igreja e Corpo de Cristo. Vocês estão comigo? A segunda disciplina, que só essa daqui a gente passaria um dia, é a disciplina da oração. Irmãos, cara, aqui a gente poderia falar muito, mas a oração, de forma bem objetiva e direta, a oração, ela é uma avenida central que Deus usa para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como características perceptíveis das nossas vidas, disse Foster. A oração, na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira. Desejamos as coisas que Ele deseja e amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente aprenderemos a ver as coisas na perspectiva divina. Oração, irmãos, é muito além da mentalidade religiosa que nós aprendemos desde pequenininho. A oração é muito mais do que uma petição a Deus, é muito mais de um momento de agradecimento antes de uma refeição. É muito mais do que um agradecimento antes de dormir. Oração é muito mais do que um meio pelo qual acessamos aquilo que esperamos de Deus, mas a oração, ela é uma avenida pelo qual Deus consegue receber de nós aquilo que Ele espera. A oração não é um método, não é um meio, mas a oração, ela é o ambiente a qual todas essas disciplinas, elas fluem. Eu ouvi dizer que a oração, ela não é uma arma, mas a oração é o campo de batalha. Irmãos, entenda isso com muito amor, não existe cristianismo sem oração. Se você se diz cristão, e não vive uma vida de oração, e aqui eu não estou falando sobre uma oração de petição, mas nesse sentido de relacionamento com Deus, é possível que você ainda não tenha experimentado do Senhor. E aqui, irmãos, não se trata de um legalismo ou forma, mas se trata de uma vida que só tem um meio pelo qual eu me comunicar com o meu Pai, é por meio da oração. Só tem um meio de eu me relacionar com o meu Pai, é por meio da oração. E nós temos oração de petição, oração de clamor, oração de intercessão, mas o principal fundamento que eu quero deixar no seu coração e no seu espírito, que a oração, ela é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. A oração para a vida do crente, ela é como o ar. Se a gente não desenvolve uma vida de oração,
nós somos como os mortos-vivos. Nós não experimentamos da vida de Deus. Nós vivemos uma vida de religiosidade. Nós vivemos um protocolo onde as aparências externas trazem para mim um sentimento moral de que eu estou fazendo as coisas certas. Então eu vivo uma vida onde eu faço os protocolos corretos. E isso me traz uma resposta de bem na minha vida. E eu acho que isso é ser igreja, é ser cristão. Então eu, segundo a minha mentalidade moral, eu me abstenho de algo, eu cumpro o rito de culto, todo domingo eu venho ao culto, eu dou o dízimo, e eu acho que eu me encaixei dentro desse gueto, eu me encaixei dentro dessa caixa, e isso é religiosidade. Nós somos, se estamos nesse lugar, nós somos como mortos-vivos. É aquilo que Jesus vai dizer para aquela igreja lá em Apocalipse: vocês têm aparência, vocês acham que são ricas, que tudo têm, mas não sabem que são pobres, cegos e nus. Estamos mortos diante de uma mentalidade religiosa, só que cristianismo diz respeito a um lugar de relacionamento, e relacionamento não tem modo, não tem forma, não tem jeito. Tem como eu chegar aqui e estabelecer 10 formas de como me relacionar com a minha esposa? Cada um sabe o jeito de relacionar com a sua esposa, de relacionar com o seu amigo, sim ou não? Só que a gente sabe que tem uma coisa que é em comum em toda relação: o diálogo, a conversa. Existe relação aonde só um fala? Existe relação aonde não existe conversa, sim ou não, irmão? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo no espírito? Pegue isso no seu espírito, irmão. Não pega isso só na sua mente carnal. Receba isso como palavra de Deus no seu espírito. Porque oração é esse lugar de relacionamento com Deus. Ah, Jesus. Outra disciplina é o jejum. Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão, e outras têm menosprezado por completo. Quem disse isso foi John Wesley, o cara. Cara, jejum é uma disciplina que hoje está voltando muito à moda no nosso tempo, sim ou não? Quem aí nunca praticou o jejum intermitente? Só que jejum é uma disciplina espiritual, da onde nós abrimos mão daquilo que é essencial para a nossa carne, em propósito de ouvir a voz de Deus, de silenciar a nossa alma para dar vazão ao nosso espírito, de silenciar os meus desejos carnais para dar vazão, para abrir o meu ouvido para ouvir a voz de Deus. Então, quando eu jejum não é para mudar Deus, jejum não é para receber coisas de Deus, mas jejum, ele é um lugar da onde nós, em humilhação, jejum representa humilhação, em humilhação, eu abstenho da minha carne, e diante do Senhor eu falo: Senhor, eu estou aberto a ouvir a Tua voz e o Teu direcionar. E a disciplina do estudo: crescei na graça e no conhecimento. Não existe maturidade sem conhecimento, irmão. Não existe maturidade sem estudo, porque a maturidade é o Espírito nos conduzindo à verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Por onde Jesus se deixou para ser revelado a nós? Por meio das suas escrituras. Então não tem como nós crescermos senão pelo conhecimento de Deus. O profeta vai dizer: não sejais, se tiver que se gloriar, ele diz assim: se tiver que se gloriar, não glorie o forte na sua força, não glorie o sábio na sua sabedoria, mas se tiver que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor. O profeta vai dizer: cara, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como uma neblina será a sua saída, mas chegará o momento que ele irá desprender uma chuva torrencial como serúdia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então a disciplina do estudo, irmãos. E aqui outra palavra, pega isso no seu espírito, que se você ouvir isso na casa, você vai ficar chateado comigo. Mas irmão, se
se alimenta só por meio das palavras que saem desse altar no domingo, você vai correr um grande risco de passar a vida inteira aqui dentro e nunca crescer. Porque o Evangelho, ele emancipa. Irmãos, o verdadeiro Evangelho não é um lugar aonde a liderança, ela quer pessoas que sejam facilmente controladas. Porque criança você controla, sim ou não? Os papais aqui, sim ou não? Às vezes é difícil, mas a gente controla, sim ou não? É só prometer um negocinho, né? É só falar, ó, dá, porque senão você não vai ser abençoado. Ó, você tem que fazer isso, porque senão você não vai ser abençoado. E a criança não tem discernimento. A criança, ela não tem discernimento, então ela acredita, porque a pessoa que está ali na posição de autoridade, que supostamente é o pai, está dando um direcionamento e ela toma aquilo como verdade. Só que uma criança, um jovem, você não consegue mais ludibriar ele facilmente, ou um adulto, vai conversar com um adulto e falar com ele, ó, é desse jeito. Fala, mas pera lá, por quê? Mas por que é isso? Não como tom de arrogância, mas querendo realmente saber. Mas por quê? Não, mas por que não? Mas por que é dessa forma? Quando é criança a gente fala, não, por que não? Não toqueis no ungido do Senhor e acabou. Abaixa a cabeça e fala, não, eu sou um pecador terrível. E aí a gente vive como escravo, não evolui, não cresce, não cria responsabilidade, não entende a minha posição como filho no corpo. Mas o Evangelho emancipa, é por isso que a maturidade, ela é um lugar da onde a igreja ela está sendo direcionada. Não é a liderança, mas é a igreja. Vocês estão comigo? Aleluia, vocês estão bons, irmãos. Ah, Jesus. Uma outra disciplina é a simplicidade. E a simplicidade, ela parte de um coração humilde. A simplicidade é a liberdade, irmão. Duplicidade é servidão. A simplicidade traz alegria e equilíbrio, e a duplicidade traz ansiedade e medo. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior, que resulta num estilo de vida exterior. Vocês estão comigo? É onde as minhas ações externas, elas refletem do meu coração interno. E isso vai totalmente contrário à nossa cultura, sim ou não? Uma disciplina da simplicidade não é uma apologia à pobreza, não, irmãos, de forma nenhuma. Isso, inclusive, é imaturidade, se você pensa dessa forma. Mas é uma vida coerente a partir da revelação que eu tenho de Cristo em mim. E se Cristo é formado em mim, a identidade de Cristo, as características de Cristo, o caráter de Cristo também é formado. E se tem algo que Jesus, ele foi enfático em dizer, que ele quer ensinar, é sobre humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E uma vida de humildade nos leva à disciplina da simplicidade. E nada mais é do que você trazer a sua vida para uma coerência desse lugar que estamos expressando. De uma forma bem objetiva, não vou colocar todos, mas em primeiro lugar, é quando a gente vai adquirir algo, não comprar coisas pela sua utilidade, não pelo seu status, sabe? De forma prática, o que é isso? É criar um hábito de dar as coisas. Outra forma muito prática de desenvolver essa disciplina é possuir coisas em uma obsessão. Ela fala, não, aqui é aprender a desfrutar das coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão da nossa cultura. Então, da gente desfrutar de algo sem aquele sentimento de posse. É você ir para uma praia e desfrutar da praia sem estar olhando ao redor, querendo comprar um pedaço daquela praia, meu irmão. Sabe? Porque isso é o nosso coração caído, e eu não vou me estender. Mas outra disciplina é a solitude. E eu vou atrelar essa com a contemplação. E você está percebendo que essas disciplinas, elas são conjuntas, elas se desenvolvem juntas. E solitude nada mais é do que você se abster dos ruídos para um lugar a só. Solitude é o contrário da solidão. Solitude é você entrar em um lugar de consciência,
aonde você consiga fugir dos ruídos, para então desfrutar, contemplar a presença do Senhor. Ninguém desenvolveu mais a solitude do que Jesus. E solitude, ela anda atrelado com uma vida de oração. Em todo momento você vai ver Jesus no meio do vucu-vucu, o pau quebrando, curado, enfermo caindo curado, demônio caindo para um lado, enfermo sendo curado, o pau quebrando, os discípulos empolgados, Jesus, cara, vamos parar aqui, chama todos os enfermos para cá, e Jesus, daqui a pouco ele vê que o trem está pegando, ele vai saindo, daqui a pouco quando ninguém assustou, sumiu, cadê Jesus? É todo mundo desesperado, cadê Jesus, Jesus? E quando vai achar Jesus, daqui a pouco, tempos depois, Jesus aparece. E onde Jesus estava? Em um lugar recluso, para ouvir a voz do Pai, porque é nesse lugar que nós silenciamos a nossa alma e os desejos da nossa carne, em querer ser, em querer fazer, em querer aparecer. É nesse lugar então que nós nos colocamos em rendição diante do Senhor, da onde o nosso espírito então ele vem sendo trabalhado pela voz de Deus. A solitude é algo maravilhoso. E por fim, irmãos, e aqui são diversos, eu não vou conseguir falar todas as disciplinas. Em um outro momento, outra oportunidade, eu quero trazer mais profundo sobre isso. Mas eu vou citar essas disciplinas. As disciplinas falam da submissão, aonde uma vida de cruz, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Uma vida de cruz é uma vida de submissão, primeiro a Deus, depois submissão à minha família, depois submissão aos irmãos, depois submissão aos outros. O serviço, se a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. Nós somos chamados a este lugar de servos, de servirmos a exemplo de Jesus. E aqui nós temos a disciplina da comunhão associativa, a disciplina da confissão, de nós abrirmos o nosso coração uns aos outros. Da disciplina de adoração, de nós desenvolvermos um lugar de vida de adoração. E aqui eu quero ler com você o William Temple, que é um cara fantástico. Ele vai dizer: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, levar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Adorar é experimentar uma realidade, é tocar a vida, é conhecer, sentir e experimentar Cristo ressurreto no meio de uma comunidade reunida e no meio de uma vida. Adoração, ela é uma resposta humana, uma iniciativa divina. Adoração é a nossa resposta às aberturas do amor do coração do Pai. Isso é adoração. Adoração não é uma música, adoração não é um modelo, adoração não é um momento, adoração é esse lugar. O louvor nos conduz à adoração, mas a adoração é esse lugar de entrega. E por fim, a última é a disciplina da celebração. A celebração, ela traz alegria à nossa vida. A celebração, ela nos leva a esse lugar de maturidade, que nós não estaremos ligados às circunstâncias da vida, mas aprenderemos pelo Espírito o contentamento e a celebração de todas as coisas. Porque um coração contente, um coração agradável, que agrada ao Senhor, independente de circunstâncias, é um coração que rende graças ao Senhor todos os dias. E é esse coração que começou a experimentar um direcionar e um toque do Espírito. Porque a celebração, ela é um lugar de espírito, da onde nós já experimentamos da vida de Deus. E entendemos que Deus é bom, independente da circunstância. Nós entendemos que nós temos motivos de sobra para agradecer e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque não há felicidade maior do que entrarmos nesse lugar de submissão e obediência a Deus. Fique de pé comigo. E eu só quero ler Lucas 11, 27 e 28. E essa é uma situação bem inusitada. Jesus está no meio de uma multidão. E de repente, do meio dessa multidão, uma mulher levanta a voz e dá um brado, um grito.
E aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado é o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Feliz é esse ventre que trouxe a nós esse profeta, esse homem de Deus. E é interessante que Jesus, ele não titubeia e ele devolve a afirmação. Imagina Jesus, porque está no meio da multidão, ele não ouviu quem foi que gritou. Na hora que essa mulher termina de gritar, Jesus responde de imediato. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, feliz, ele fala, mais bem-aventurado, mais feliz são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, e as praticam, e as obedecem. Esses encontrarão um nível de felicidade que o mundo não pode compreender, que a nossa mente carnal e humana não pode compreender, porque essa alegria, ela provém do Espírito, essa alegria, ela provém do caráter do Espírito gerado. O reino de Deus é paz, amor e alegria no Espírito. É uma alegria que a gente não consegue compreender, porque isso não está ligado às circunstâncias, isso está ligado a um Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, gerando em nós contentamento e alegria. Ai, Jesus, esse é o caminho a qual nós iremos desfrutar desse lugar de maturidade. E entenda, meu irmão, você é chamado por Deus a acessar esse lugar. Se você um dia recebeu a Jesus Cristo e foi feito filho de Deus, o seu Pai espera que você amadureça. Não é errado sermos crianças, só que isso tem um tempo determinado. E que essa noite nós possamos, a partir dessa noite, entregar plenamente o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Diante da nossa oração, diante do nosso relacionamento com o Senhor, dizendo: Espíritos de Deus, me ensine. Espírito de Deus, me conduza. Espírito de Deus, me guie. Espírito de Deus, me lidere. Porque é Ele quem vai nos conduzir a esse lugar de maturidade. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, rendemos graça a Ti, Pai. Te agradecemos, Jesus, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Te agradecemos, Senhor, que como um Pai presente, o Senhor não toma como exemplo de paternidade o homem, mas o Senhor é o exemplo perfeito de paternidade, que por amor repreende os seus filhos, que por amor conduz os seus filhos, que por amor, Papai querido, direciona os seus filhos. E como os seus filhos, Pai, rendemos o nosso coração diante da Tua presença, Espírito Santo. Papai querido, clamamos a Ti que o Senhor nos pegue pelas mãos e nos direcione. Papai querido, que o Senhor venha trazer à luz aquilo que foi semeado aqui hoje, e que essas palavras venham frutificar no nosso espírito, e que nós venhamos nos posicionar como filhos, Papai querido, assumindo a responsabilidade de buscarmos ao Senhor todos os dias, entendendo que fazemos parte de um corpo, que nós somos participantes da herança, e que nós somos geração eleita. Todos nós desenvolvemos um sacerdócio real, e que o Senhor possa nos conduzir à semelhança e estatura do Seu Filho amado Jesus. Papai querido, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E em nome de Jesus, Papai querido, que o Senhor estenda Suas mãos sobre a vida dos meus irmãos. Papai querido, e eu submeto o meu coração e a minha vida aos meus irmãos. Papai querido, eu submeto a minha vida à medida de graça de cada um dos meus irmãos carrega, Pai, e que nós possamos, debaixo desse entendimento, sujeitarmos uns aos outros em comunhão na mesa, e estarmos vulneráveis ao Espírito do Senhor, a qual o Senhor venha nos conduzir a este lugar de maturidade, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir ao longo dessa semana, desses dias, Papai querido, trazendo à nossa mente essa palavra, e que nós venhamos meditar, remoer e colocar em prática tudo isso que ouvimos, Pai.
Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos, porque o Senhor é bom, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, meu irmão. Aleluia.